Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. Ou talvez tenha sempre existido. Argumento cosmológico para a existência de Deus, no canal Ateu Dispor. A história dos argumentos cosmológicos, ou argumentos da primeira causa, nós podemos voltar até Aristóteles, onde esses argumentos foram usados para provar a existência de deuses, ou melhor dizendo, daquele que nós conhecemos, o deus Zeus. No entanto, esses argumentos receberam desenvolvimento, até mesmo considerável, durante o cristianismo primitivo. E entre os séculos 9 e 12, nós podemos encontrar teólogos islâmicos, e também foi nessa época que eles acabaram ouvindo pela primeira vez o argumento cosmológico de Kalam. E para entendermos nesta noite o que significa esse argumento, nós precisamos dar as definições corretas. Você sabe o que é um silogismo? É um argumento lógico que é dividido em três partes, baseando-se no raciocínio dedutivo, no qual duas premissas são combinadas, para que, obviamente, chegue a uma conclusão. Enquanto essas premissas forem verdadeiras e o silogismo estiver corretamente construído, não há nenhuma sombra de dúvidas que a conclusão será verdadeira. Vamos dar um exemplo de um silogismo básico para que você possa entender no que nós estaremos falando nessa noite. Premissa número 1. Todos os mamíferos são animais. Premissa número 2. Todos os elefantes são mamíferos. E a conclusão vai se finalizando desta maneira. Portanto, todos os elefantes são animais. Em um silogismo, a premissa que é mais geral é também chamada de premissa maior, afirmando assim que todos os mamíferos são animais, algo que todos nós concordamos. A premissa mais específica é chamada de premissa menor. Todos os elefantes são mamíferos, mostrando que a conclusão mostra a lógica das duas premissas. Bom, agora que nós já explicamos o que é um silogismo, nós podemos entrar nesse argumento, entendendo sobre a estrutura e como nós podemos achar falácias, inconsistências, que muitas das vezes são passadas desapercebidas. Então, nessa hora, chama seu amigo, convida aquela galera, porque nós só demos a introdução desse vídeo. O melhor está por vir e não é o vir de Deus. Não se esqueça também, se você entrou aqui pela primeira vez, de deixar o seu like, se inscrever neste canal, ou se você gosta desse conteúdo, espera ver outros argumentos sendo mostrados aqui no canal, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. E depois dessa grande vinheta, nós entramos direto e olha, eu prometo pra você, não vai decepcionar. E estamos de volta. Olá, primatas. E olá, argumento cosmológico de Kalam. Sim, é tão antigo que tem um nome próprio. Mas nós iremos ver agora se realmente Deus ele é evidenciado nas premissas e na conclusão desse argumento. Premissa número 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. A premissa número 2 vai seguindo assim. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa e a causa é Deus. Parabéns, a gente fecha o canal aqui agora, o vídeo acaba, encerramos e você vai para casa e eu acredito que você está satisfeito. Não, porque não é bem assim. Será que essas premissas são realmente suportadas pela ciência? Logo na primeira premissa, nós podemos ver que vários apologetas vão dizer que a ciência realmente ela apoia ou aponta para uma primeira causa, uma causa primária. Então vai aí a minha resposta para a primeira premissa desse argumento. Na verdade, meu querido apologeta cristão, a ciência não apoia essa primeira premissa.
especialmente quando nós lidamos com a física quântica, com as partículas invisíveis. As partículas aparecem e desaparecem aleatoriamente. Um dos grandes nomes que popularizou esse argumento e é, obviamente, defensor, William Wayne Craig. Ele vai argumentando que o indeterminismo é completamente específico para certas interpretações da mecânica quântica. Mas o que Craig não leva em consideração são interpretações que são deterministas. E não que realmente isso importe, mas nós precisamos analisar um ponto. Enquanto nós não sabermos qual é a interpretação correta, não podemos sair por aí dizendo que tudo que começa a existir determina uma primeira causa. E da mesma forma, nós não podemos dizer que o universo também começou a existir. Porque simplesmente nós não podemos olhar para trás e garantir com 100% de certeza que isso realmente aconteceu dessa maneira. Mas a melhor parte da ciência é que nós não podemos afirmar com 100% de certeza, mas nós podemos observar e tirar conclusões disso. No entanto, nós temos que levar em consideração há modelos hipotéticos que mostram o que aconteceu antes, e nem todos esses modelos têm um começo. Vamos dar o exemplo da hipótese do universo de energia zero. Nós podemos entender que os físicos e astrônomos têm um modelo dentro dessa hipótese. Outros modelos, como o modelo de inflação eterna, têm somente uma mudança de fase, e alguns como a hipótese buraco negro predecessor. Ou também podemos mostrar a cosmologia cíclica, que na verdade vai apontar para a origem de um universo anterior. Physics for you, my man. Um outro modelo que eu gosto bastante e mega interessante é o Near Miss or Big Bounce. Nesse modelo aí, não existe nem começo. O universo encolheu antes do Bang e depois expandiu. Mas aí você vai ter um monte de gente dizendo: mas ateu, como isso é possível? Meu querido amado apologeta cristão, pastor missionário, mesmo que vocês façam o argumento de uma outra forma, para querer argumentar que as premissas são válidas, porque para vocês, obviamente, a causa é Deus, sendo verdadeiramente uma piada. A causa não causada significa que o Almighty God não precisa respeitar esses princípios. E como foi mostrado nas premissas acima, não é validado. Agora pensa comigo que mesmo que essas premissas fossem verdade, isso não significa que a causa não causada seja Deus, porque você precisa demonstrar que é Deus a causa não causada. Será que eu molhei a sua cabeça? E isso, meu caro amigo cristão e apologeta, vai nos levar a uma falácia, que se chama Special Plead Fallacy, a falácia do apelo especial. Porque você deseja, que o seu Deus seja, você insere ele na conclusão, não respeitando as ordens da primícia. Não vale apelar para o seu Deus, porque você, cristão, gosta mais dele do que qualquer outro Deus. Na verdade, esse argumento ele não prova a existência de Deus. Ele simplesmente fala de um começo. E se ele realmente provasse a existência do Deus, não provaria somente a existência do Deus judaico-cristão, mas de todos os deuses no planeta. Por isso que nós rejeitamos e mostramos que isso é uma falácia. Special plead, a falácia do apelo especial. Eu pergunto para você, por que Deus tem que ter sempre existido e o universo não pode ter existido desde sempre? Por que é loucura entender que o universo talvez tenha sempre existido, mas não é loucura afirmar que Deus é a primeira causa não causada e ele sempre existiu? Não, eu rejeito e, por favor, traga suas evidências. Argumenta-se que a premissa da causalidade foi alcançada através do raciocínio posteriori,
o que significa indutivo. O grande David Hume analisou esse problema de indução e argumentou que as relações causais não eram verdadeiras a priori. No entanto, se o raciocínio indutivo e dedutivo é mais valioso, ainda permanece uma questão em debate, com a conclusão geral que nenhum deles é proeminente. Os opositores do argumento tentam geralmente argumentar que é imprudente tirar uma conclusão de uma extrapolação da causalidade além da experiência. Uma objeção ao argumento que deixa em aberto a questão de por que a primeira causa é única, pois não requer quaisquer causas. Os proponentes vão argumentar que a primeira causa está isenta de ter, obviamente, uma causa. Os críticos muitas das vezes insistem que argumentar pela isenção da primeira causa levanta questões de por que a primeira causa é de fato isenta, que é a identidade de uma primeira causa. O argumento cosmológico básico meramente vai nos apresentar ou estabelecer que realmente haja uma causa primária. É por isso que o argumento é constantemente expandido para poder mostrar que alguns desses atributos possam ser válidos e verdadeiros, como no exemplo que foi dado nesse argumento de Kalam acima, que nós começamos a assistir no começo desse vídeo. Existência de laços causais. O loop causal é uma forma de paradoxo da predestinação que fala que tem que se viajar por detrás da fábrica do tempo, o que é considerado uma possibilidade. Uma entidade que tivesse todos esses atributos, que fosse superpoderosa, obviamente poderia fazer com que isso viesse realmente ser verdadeiro. Isso significa que somente um Deus que tem todos esses atributos poderia viajar no tempo até mesmo antes da sua própria existência. E com isso, criando a si mesmo. É hilário. E assim, iniciando tudo que existe, seguindo dessa entidade. Viagem louca no tempo. A razão usual é dada para poder refutar a possibilidade de laços causais. Requer que um laço como todo seja a própria causa de si mesmo. Richard Hurley vai argumentando que os laços causais não são logicamente, fisicamente ou epistemologicamente impossível, mas isso só pode acontecer em sistemas cronometrados. A única característica possivelmente censurável que todos os laços causais na verdade compartilham é que a coincidência é necessária para poder explicá-los. Vamos fechar nessa hora com a cosmologia do Big Bang. Alguns cosmólogos e físicos argumentam que existe um grande desafio ao argumento cosmológico, que é a natureza do tempo. Willard D. White vai dizendo assim: descobrimos que simplesmente o tempo vai sumindo de toda essa equação. A teoria do Big Bang afirma que é o ponto em que todas as dimensões passaram a existir, que é o início do espaço e tempo. Então a pergunta fica mais complexa quando nós perguntamos: e o que havia antes de espaço e tempo? Para a maioria dos cosmólogos e físicos, essa questão do que era antes não faz sentido. Ou melhor dizemos, perde completamente o sentido quando você vai considerando uma situação que não há tempo. Isso, na verdade, foi algo apresentado pelo grande cosmólogo Richard Gott, James Gunn e Beatrice Tinsley, que explicaram que perguntar o que aconteceu antes do Big Bang é como perguntar o que está ao norte do lado do Polo Norte. Porque a questão toda não é sobre o que começou as coisas, ou há quanto tempo elas estão acontecendo, mas sim o que mantém tudo nesse vasto, beautiful universo junto.
Muito obrigado, meus queridos primatas, e eu espero que vocês tenham gostado dessa refutação, que acabou sendo um pouco longa, mas era algo que eu verdadeiramente necessitava nesse canal, e eu tenho novidade para vocês. Vou estar trazendo outros argumentos. Galera, muito obrigado mais uma vez, deixe a sua crítica, deixe os seus comentários. Nós sabemos que a comunidade está crescendo, o canal de pouco em pouco vai crescendo. Muito obrigado pela paciência. E olha, nessa semana, por causa da tempestade de neve que vai acontecer na segunda, eu não sei nem quando que vocês estão recebendo esse vídeo, tá gravado mesmo. Eu vou lançar um outro vídeo maravilhoso na quarta, então fica esperando, porque eu sei que vocês vão gostar. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ó, depois dá uma mensagenzinha lá, passa um text, so we can talk a little bit and be friends. Minha nação primata, eu amo vocês demais. Tchau.